o medo ele é como um gigante que paralisa a gente, né? Às vezes você pode até ter o talento, o dom, o chamado para pregar, mas o medo te paralisa. E às vezes a gente acha que não tem chamado por causa exatamente da vergonha, né, desse gigante que tenta nos paralisar. Mas isso daí precisa ser vencido. E aos poucos, ninguém sai pregando de uma hora para outra, né? Embora tem gente que nasce, né, com um dom assim, da oratória, né? Eu já vi casos de pessoas nascerem com o dom da oratória ou da música, né? Pessoas que nunca foram numa escola de música, aprenderam, enfim. Mas esses daí são exceções, né? E na maioria dos casos todo mundo começa aos poucos, aprendendo, errando, não tem jeito, se não errar também, né? Porque é através do erro que a gente procura se aperfeiçoar, né? Isso em qualquer área, né? Seja da música também, eu creio que é assim, não, né? É através do erro que a gente vai se aperfeiçoando. Mas, abra sua Bíblia, por gentileza, em Marcos, capítulo 5. Eu quero compartilhar algo de Deus para o seu coração. Eu sei que é um culto de cura e libertação, mas eu quero compartilhar aqui essa passagem que Deus colocou no meu coração. Vamos colocar de pé, vamos ler. Marcos capítulo 5. Marcos 5, capítulo 1, nós vamos ler até o versículo de número 20. A leitura um pouco extensa. Eu vou ler. Marcos capítulo 5, versículo de número 1 diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Porque ele lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus,
e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E você diz? Amém, né? Curva sua cabeça, eu quero orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, estamos aqui e uma vez mais eu lhe peço. Eu sei que tu és, Pai, Deus poderoso, Deus tremendo. A tua palavra, ela tem poder, Pai. Eu sei que a tua palavra, Senhor amado, ela é apta para nos corrigir, para edificar, para exortar, para consolar. A tua palavra, Senhor amado, por si só, ela tem este poder. Mas eu quero que o Senhor, fazer um pedido, que o Senhor venha usar-me uma vez mais, para transmitir a tua poderosa palavra ao coração da tua igreja. E eu lhe peço que cada um saia daqui renovado, fortalecido, Senhor, alimentado, consolado pelo poder desta palavra. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos. Amém. Podeis assentar, irmãos? Eu quero compartilhar aqui, entre poucos minutos, com os irmãos. Eu creio que a gente vai acabar um pouquinho mais cedo do que o horário, mas eu quero aqui compartilhar com os irmãos. Quando a gente abre o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, né, conhecido como o evangelista Marcos, a gente precisa entender que Marcos não andou com Jesus, não foi discípulo de Jesus, mas Marcos foi aquele que ouviu a mensagem, a tudo que ele escreveu através de Pedro, né? Então ele andou com Pedro e tudo que ele ouviu de Pedro ele escreveu. Os irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho de Marcos foi escrito para os cristãos que estavam em Roma, aqueles cristãos que aceitaram a Jesus. Lembra do que aconteceu ali no Atos capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo? Ali, alguma parte foi para Roma, né? Foram alguns cristãos para Roma, e desses cristãos, essa carta aqui é endereçada a eles. Então o Evangelho de Marcos foi para os cristãos que estavam em Roma. É importante a gente entender algumas coisas, porque quando a gente lê alguns capítulos, a primeira coisa que a gente vê e se depara é que nós temos uma dificuldade para entender alguns textos na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela não foi escrita da maneira que nós temos hoje, com capítulos, com versículos e com epígrafes. Epígrafes é essa parte preta que tem aí no seu texto. Talvez quando você leu aí, talvez na sua Bíblia tenha aí, no capítulo 5, escrito em negrito aí, o endemoniado gadareno. Isso daí é a Sociedade Bíblica do Brasil que escreve. É através de algumas pessoas, né, que são biblicistas, que escrevem essas epígrafes, tá? Mas não é parte da Bíblia. Então a Bíblia não foi escrita desta maneira. A Bíblia foi escrita como um todo, sem capítulo nenhum. Lembra quando Jesus foi até o lugar do templo, que ele foi ler o rolo, ele pegou e leu Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Era um rolo muito... Sabe quando você enrola o oráculo, né? O oráculo, quando você enrola, era mais ou menos aquilo, era um rolo. E como que então eles tinham habilidade para encontrar as passagens? Ora, aqueles que eram os manuscritos, os escritores, eles tinham habilidade, então eles sabiam quanto que eles tinham que enrolar para cá para encontrar o texto que eles gostariam. Então precisava ter habilidade naquela época para achar os textos, porque, volto a repetir, não tinha capítulos e não tinha versículos, né? Hoje ficou mais prático, porém, eu quero te dizer uma coisa: para nós entendermos a Bíblia, alguns textos é necessário retroceder um capítulo antes, uns versículos antes, para você entender, porque precisamos entender o contexto do capítulo para entender o texto. A teologia vai dizer que isso é o texto direto. Aquilo que nós lemos tem um texto direto, que é o contexto. Até porque texto fora de contexto vira pretexto para virar o quê? Para virar heresia,
né, para virar qualquer coisa menos doutrina bíblica. Então o texto ele precisa ser aplicado. Bom, tendo dito isso, eu quero explicar para os irmãos que tudo que nós lemos aqui o que vai nos ensinar, o que vai revelar o capítulo 5 de Marcos, versículo 1 ao 20, é o contexto do capítulo 4 de Marcos. Por quê? A Bíblia começa dizendo, através de Marcos, sobre 4 parábolas. Vocês lembram a parábola do semeador? Marcos capítulo 4 vai falar sobre a parábola do semeador, aquele que saiu com algumas sementes, e a Bíblia diz, segundo Marcos, que a semente do semeador caiu em um lugar, a metade mais ou menos caiu, e as aves vieram e comeram, mas o restante que ficou, o primeiro lugar caiu em uma terra entre pedregais, entre pedras, e esse que caiu entre as pedras, ela cresceu, mas não cresceu muito, porque a sua raiz não foi profunda, porque não tinha terra. Então, Marcos vai dizer que esse é um ensinamento de Jesus, essa parábola daquele que recebeu a palavra do Senhor, mas logo veio a angústia, os problemas da vida, e isso roubou a palavra do Senhor do seu coração. É o próprio Jesus que está ensinando esta parábola. A parábola continua dizendo que outras sementes caíram no meio de espinhos, e o espinhos também não permitiu que esta flor florescesse, crescesse, mas morreu, porque os espinhos esmagaram, impediram que crescesse. Também é assim com aquele que recebeu a palavra do Senhor, mas alguma coisa das vidas, paixões da vida, roubaram o foco e essa pessoa se perdeu. A quarta e último lugar, a terceira semente caiu em uma terra fértil, e essa produziu. E o que eu acho interessante é que essa que produziu deu muitos frutos, a 30, a 60 e a 100. Quem entende um pouco de agronomia, talvez seja até melhor para explicar do que eu, né? Que para produzir, você precisa entender um pouquinho de terra, você precisa saber jogar o que? O adubo, né? Você precisa saber adubar, você precisa saber regar, você precisa saber colocar as sementes, né? Para que ela venha produzir. Mas a terra que caiu a semente que caiu em uma terra fértil, essa produziu. E o que a parábola continua dizendo, no Marcos 4, é que Jesus, os discípulos de Jesus, foram indagar por que Jesus estava ensinando por parábolas. Eu não sei se você já viu algumas coisas, ou muitas coisas, Jesus ensinou por parábolas, e é até difícil a gente entender. Por exemplo, a parábola que Jesus ensinou, falando que nós somos o sal da terra, um ensinamento que Jesus usava era de coisas comuns. Para quê? Para trazer o entendimento e fixar na nossa mente. Até porque, quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, eu creio que esse versículo você já ouviu alguém falando, alguém pregando, ao ponto de você memorizar que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Por quê? São coisas do cotidiano, para que a gente venha entender e fazer um paralelo daquilo que Jesus ensinou e ficar fixado na nossa mente. Era a forma de Jesus ensinar. Só que Jesus vai dizer no capítulo 4 de Marcos que esta forma que ele ensinava era para aqueles que ainda não eram discípulos, porque ele ensinava de uma forma que muitos não iam entender, mas quem era próximo, quem era discípulo de Jesus, iria entender. Então, Jesus continua explicando para eles. Aí, Jesus vai dizer mais 3 parábolas, e a parábola é aquela parábola da candeia. Não se coloca uma candeia debaixo de uma cama ou debaixo de uma mesa. Jesus estava querendo ensinar para eles que a luz, ela foi feita para colocar em cima, para iluminar tudo. Ou seja, também assim somos nós. Nós somos a luz do mundo e precisamos brilhar
brilhar entre as trevas, ou seja, o cristão precisa brilhar entre as pessoas do mundo. Nós precisamos fazer a diferença, não é aqui dentro, é lá fora. Por isso que Jesus estava ensinando para eles: a diferença é lá fora. Quando vocês estiverem lá fora, aquilo que estiver dentro de vocês vai fazer a diferença lá, porque aquilo que está dentro faz a diferença lá. Quer ver um exemplo? Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi algumas vezes a pessoa dizer: você é diferente, tem algo diferente em você, tem algo diferente que algumas pessoas usam até o termo: existe uma luz diferente em você, existe algo diferente em você. Por quê? É o Espírito Santo que habita entre nós, que faz a diferença, com que as pessoas vejam brilho em nós, que é diferente, uma paz em nós, que o mundo não tem, uma paz que está dentro de você, que o mundo até tenta imitar a gente, mas não consegue, porque essa paz, a Bíblia diz que a paz, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, mas a minha paz vos dou, porque a paz de Jesus ela é permanente, ela não é por um período de tempo, ela é permanente. Não é como as pessoas lá fora tentam ter uma paz através da bebida, através da droga, e não consegue essa paz, porque a paz que Jesus dá, ela é permanente. Não existe outro lugar que tenha esta paz permanente. Então Jesus está ensinando a parábola da candeia, e no capítulo 4 ainda vai falar sobre a parábola da semente. E isso daqui é interessante, porque a parábola da semente vai dizer que o semeador saiu para semear, e quando ele semeia, e depois do dia e a noite passa, mas a parábola vai dizer que Satanás chega de noite e rouba aquilo que foi plantado. É interessante, porque a Bíblia está dizendo que o Satanás vai e rouba durante a noite aquilo que foi semeado. E se você prestar atenção em todo o texto de Marcos capítulo 4, do versículo 1 em diante, tudo tem a ver. Até chegar no capítulo 5, tudo tem a ver. Jesus está falando de uma coisa apenas. Ele está ensinando sobre a fé, sobre aquilo que está em nós, aquilo que o Evangelho, a palavra do Senhor, o próprio Deus depositou dentro do homem. Isso significa dizer que isso pode ser roubado. As coisas do mundo, as pessoas podem sim tentar roubar, ou até mesmo roubar aquilo que foi depositado dentro de nós. Pastor, eu não estou entendendo. Vou ser mais direto para você entender. Existem coisas que, se a gente não vigiar, a gente perde a nossa fé. Quer ver? Existem pessoas na internet que se alimentam apenas de coisas, escândalos, e eu já falei isso aqui, de coisas que não edificam. E isso eu sei que existem muitas pessoas, e nós somos tentados todos os dias a descobrir o que estão falando de fulano, de ciclano, mas não daquele que levantou, de quem Deus levantou, de quem Deus resolveu exaltar. Não, as pessoas estão falando daquele que caiu, estão falando da desgraça alheia. E isso, quando você ouve um dia, outro, isso vai acabando minando a sua fé. Quando você ouve falar de igrejas que fizeram isso, aquilo, de pastores que roubaram, que fizeram isso e aquilo, isso não edifica a sua fé, pelo contrário, isso rouba e mina a sua fé. Por isso que, é claro que eu sei que todos nós não somos pessoas que precisamos estar informadas, mas precisamos estar cientes de onde estamos tomando esta informação, porque existem pessoas que têm o prazer e são usadas por Satanás para tentar desviar você e minar a sua fé. E eu falo isso porque eu já assisti pessoas que falam de pastores apenas que caíram. Isso não edifica a nossa fé, pelo contrário, faz até mesmo a
desacreditar do Evangelho, faz a gente desacreditar que Deus ainda é possível Deus usar pessoas ou igreja neste século 21. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda usa pessoas, que Deus ainda usa a sua igreja. E deixa eu te falar mais uma coisa: a igreja do Senhor, ela é santa. Eu estou falando do corpo místico de Cristo. A igreja que eu falo, a igreja espiritual, não a instituição, não a denominação, mas a igreja é noiva, e a noiva, o Espírito Santo está ataviando esta noiva para encontrar com o noivo. Então, quando a gente fala da noiva, do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, ela não tem pecado, ela é santa, ela é imaculada. Agora, a denominação é falha, a instituição, aonde o homem está, é falho. Isso tem falhas, todas as igrejas têm falhas. Eu nunca menti para os irmãos, sempre falei. A questão é que, voltando aqui à mensagem, é que quando a parábola fala que Satanás roubou a semente no meio da noite, está falando exatamente disso. Aí, o escritor continua, o Marcos, vai falar do versículo 30 do capítulo 4 de Marcos, a parábola do grão de mostarda. Eu sei que você conhece, porque a parábola do grão de mostarda vai dizer o quê? Que o grão de mostarda era o quê? Era pequeno. Ao grão de mostarda, se tiveres fé como o grão de mostarda, direi para este monte, move daqui para acolá, e ele se moverá. Jesus estava ensinando que tudo começa pequeno, nada começa grande. Aquilo que começa grande é monstro, tá? O que começa grande é só monstro, que você vê no filme, no desenho. Mas tudo começa pequeno. Até mesmo o Evangelho, até mesmo a fé dentro de você começa pequena e vai crescendo ao ponto de você começar a caminhar com as suas próprias pernas e começar a entender que você precisa permanecer independentemente de quem parou, independentemente do que está acontecendo, porque essa fé já cresceu dentro de você. Se tiveres fé como um grão de mostarda, Jesus estava ensinando, tudo começa pequeno. Aí, do versículo de número 35 em diante, a gente vai entender, porque a Bíblia diz que Jesus sai da onde ele estava, de Sidom, de Tiro, ele vai para outro lugar. E para este lugar que ele vai agora, porque Jesus ele fala para os seus discípulos, ei, e o interessante, irmãos, que eu não falei, mas no começo do capítulo 4, Jesus está ensinando uma multidão, está em cima de um barco, ensinando uma multidão que está à beira do mar, à beira da praia. Então Jesus está diante da multidão ensinando tudo isso, e aí ele fala, não, eu preciso ir para Gadara, eu preciso ir para Gezaré, porque cada escritor, Mateus, Marcos e Lucas, escrevem essa mesma passagem, mas falando de uma cidade diferente, porém é a mesma cidade. Gezaré ou Gadara é a mesma cidade. Jesus está dizendo, vamos para Gadara. E sabe o que eu acho interessante? Que Jesus não falou, talvez nós iremos, talvez nós faremos. Não, Jesus falou, vamos para Gadara. Talvez você não entendeu o que eu quero dizer, mas eu vou ser mais claro para que você possa entender. Quando Jesus resolve fazer algo, ele não pede a opinião para ninguém. Jesus ele não pergunta para ninguém, ele faz, porque ele tem poder, ele é onipotente, ele pode, ele ainda continua fazendo, ele continua operando. O que eu quero dizer através dessa mensagem é que Jesus ele continua ainda trabalhando em nosso meio, ele continua operando em nosso meio. Satanás, querendo ou não, ele continua fazendo, ele continua salvando, libertando, restaurando. Talvez você não veja, mas todos os dias Deus está alcançando vidas. E sabe o que me deixa feliz, irmãos? É que em lugares que a gente acha que o Evangelho não vai chegar e não vai alcançar vidas, porque é um lugar comunista, fechado, o próprio Jesus vai lá, aparece a essas pessoas. Quem aqui já não ouviu sobre muçulmanos? Eu estou falando do Afeganistão, desses países que não pode entrar o Evangelho cristão, Coreia do Norte,
desses lugares, irmãos, que ninguém pode se apresentar como cristão e permanecer vivo. Esses lugares estão sendo alcançados, mas sabe de que forma? Não é que precisa um cristão chegar lá, e a gente às vezes fica preocupado, enquanto Jesus não alcançar todo o mundo, todo o universo, ele não vai voltar. Eu e você estamos equivocados, porque Jesus está indo pessoalmente para essas pessoas. Jesus está se revelando pessoalmente a essas pessoas, e eu acho lindo, porque existe, eu li uma história de uma muçulmana, o Véu Rasgado. O nome do livro chama O Véu Rasgado. É uma ex-muçulmana que se converteu a Jesus. O próprio Jesus apareceu para ela, e ela se converteu, só que teve um problema. Quando ela aceitou a Jesus, ela não poderia permanecer dentro da sua casa, porque é muçulmana. Ou ela ia ser morta, que não tinha outra opção, né? Que eles iam apedrejar, matar até a morte, bater até a morte. Então ela se apresenta a Jesus, e por amor a Jesus, ela deixou o pai, a mãe, a família, e se mudou para viver o Evangelho, para viver aquilo que hoje nós temos a liberdade para viver e pronunciar, dizer que nós somos cristãos. Ela saiu de casa, preferiu seguir o caminho de Jesus, a palavra, os mandamentos de Jesus, do que ter os seus pais, porque Jesus se revelou a ela. Então, irmãos, quando Jesus fala, vamos passar para Gadara, e aqui eu acho interessante, porque quando eles resolvem passar, e os irmãos lembram que eles estavam em um lugar, no capítulo 4, estava ali, o versículo 4, o capítulo 4, versículo 1 diz assim: e outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se uma grande multidão, e estava em cima do barco. Só que quando Jesus está nesse lugar, a Bíblia diz que ele vai passar agora, alguns dizem que é o lago de Genezaré, né? O lago ali de Genezaré. Outros falam que é o mar. Independentemente, a época e a estação não era para a chuva, não era para uma tempestade, não era para nada disso, era o tempo limpo. E os irmãos lembram, há de convir comigo, que Pedro era pescador e entendia de mar. Pedro e seu irmão André entendiam do mar. Então eles poderiam, nessa época, passar, porque eles entendiam do mar, eles sabiam a época que eles poderiam atravessar de um lado para o outro. Jesus está dizendo, vamos atravessar. E o tempo, eu acredito, a Bíblia não diz, mas o tempo estava limpo. Até porque Jesus estava pregando para uma multidão em cima desse barco. Quando eles resolvem atravessar Genezaré, a Bíblia diz que eles foram surpreendidos no meio da travessia, por uma tempestade. A tempestade começou a balançar o barco. Jesus estava muito cansado, ele dormiu. Você conhece essa história? Ele encostou a cabeça da polpa do barco e dormiu. Quando o vento começa a balançar e o barco querer naufragar, a Bíblia diz que os discípulos ficaram atônitos, os discípulos ficaram preocupados. Ora, Pedro tinha experiência com o mar. Por que ficar preocupado? Porque era fora de comum, do normal. Aconteceu o que estava acontecendo. Eu não sei se os irmãos já viram um vídeo aqui, eu vi esses dias, de um homem atravessando com um barco, uma tempestade muito forte, e ele fazendo um vídeo numa maior calmaria, e ele falando que era aquilo era normal, né? Só que ao mesmo tempo que ele falava que era normal, ele começava a orar, porque estava agitando, estava balançando o barco. Só que eu fiquei imaginando aquele homem, porque ele tinha experiência, por isso que ele estava tranquilo, mas ao mesmo tempo ele orava, pedindo para que Deus viesse guardar. Eu fico imaginando os discípulos, dentro do mar. Só que as águas não estavam como o cenário desse vídeo que eu relatei para os irmãos aqui. O cenário estava bem pior, o barco estava balançando, e aí os discípulos tiveram que acordar a Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, os discípulos estavam dizendo, vamos morrer, mestre.
faça alguma coisa. O Senhor já operou tantos milagres, socorre-nos, mestre. Em um momento da nossa dificuldade, a primeira coisa que nós lembramos é do Senhor, não tem como. A primeira coisa que precisamos fazer é clamar ao Senhor. Só que isso também revela também a nossa pequena fé, porque no momento da dificuldade é a hora que revela quem nós somos diante do Senhor. Só que nós temos um Deus que Ele é poderoso, misericordioso, que quando nós clamamos Ele vem nos socorrer, quando nós clamamos Ele vem ao nosso encontro, quando nós clamamos Ele vem diante de nós, Ele vem solucionar os nossos problemas. Ei, você tem um Deus que se importa com você, mesmo nas suas tempestades da vida. Você tem um Deus que pode te socorrer, pode socorrer e tirar você deste problema, porque Deus, Ele ainda é Deus, Ele tudo pode. A Bíblia vai dizer que os discípulos clamaram, Jesus acalmou a tempestade, e a Bíblia diz que Ele chega do outro lado. O versículo de número 1 do capítulo 5 vai dizer: e chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Essa província aqui não era em Israel, era uma cidade que era fora de Israel. Era como se fosse o extremo, como fosse para o extremo de Israel, do lado norte, e essa cidade começava ali, só que era uma cidade pagã, até porque era dentro de Decápolis. Decápolis era uma cidade composta por 10 cidades. Era um lugar, quer dizer, uma província composta por 10 cidades. Só que estas cidades eram cidades pagãs. Então, quando Jesus chega ali, a cultura daquele lugar é diferente. Não é uma cultura dos hebreus. Até porque, como eu sei isso, é óbvio que dá para saber, porque ali criava-se porco. Na cultura judaica não cria-se porco, porque o porco, para os judeus, é um animal impuro, onde não pode comer, não pode tocar, enfim, para os judeus era um animal impuro. Por isso que quando Jesus chega a outra margem, província dos Gadarenos, o próprio Marcos faz questão de mostrar, para que a gente tenha um entendimento, que Jesus chegou em um lugar aonde talvez o Evangelho ainda não tinha sido pregado. E sabe o que eu acho lindo? Que Jesus, recapitulando aqui para os irmãos entender, que Jesus sai de um lugar onde estava pregando para uma multidão, para encontrar com um homem. Esse homem que nós lemos aqui, ele está agora. A Bíblia vai dizer que quando Jesus coloca o pé nesta cidade de Gadara, esse homem vem ao encontro dele. E sabe o que eu acho interessante? É que eu não sei se você acredita, mas eu creio. Quando nós resolvemos fazer algo para o Senhor, sempre vai surgir situações em nossa vida que vai tentar nos impedir, que vai tentar nos parar, para não fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos, aquilo que Deus confiou em suas mãos. Quando você vê que está muito difícil, quando você vê que as coisas que você começou, quando você começou a fazer, as coisas pioraram, saiba de uma coisa: isso significa dizer que você está no caminho certo, que você está fazendo a coisa certa. Pastor, mas por que você diz isso? Porque quando Jesus sai do lugar que ele estava, pregando para uma multidão, e resolve atravessar o lago de Genezaré, a tempestade acontece no meio da travessia. Foi no meio da travessia, não foi no começo. Quando eles estavam no meio, isso significa dizer que Satanás queria de todas as formas impedir a travessia de Jesus. Aí talvez você entenda o que eu esteja pregando, talvez você já vivenciou ou esteja vivenciando esse momento, aonde talvez você esteja no meio da travessia para o outro lado, e a tempestade ela se formou com o intuito de você parar. Só que aí é onde você precisa continuar, porque a tempestade formou para parar Jesus e os discípulos de chegarem àquele lugar.
E você sabe o que eu acho interessante? Eu comecei a falar e não terminei. Estava pregando para uma multidão Jesus, e ele resolve ir para um lugar onde tinha apenas uma pessoa, apenas um homem. E eu já vou aplicar o texto para a gente entender, mas antes eu preciso explicar o contexto desse texto. Quando Jesus chega lá, a Bíblia diz que esse homem que vivia nos sepulcros, eu estou falando de um homem endemoniado, de um homem que estava possuído de espíritos malignos. Eu estou falando de um homem que vivia entre os sepulcros. E sabe o que eu acho interessante? Que esse homem, nada e nem ninguém podia amansar. E eu gosto desse termo que Marcos usa, porque o amansar aqui é a mesma coisa que dominar, segurar, prender. Ninguém podia prender esse homem. Esse homem estava possuído de espíritos malignos. Ele não tinha roupa, andava nu. Ele estava no meio dos sepulcros, em cemitério. A sua casa era no cemitério. E sabe o que eu acho interessante? Quando fala ninguém, significa que é mais de uma pessoa. Estou falando que mais de uma pessoa não poderia segurar esse homem. Não tinha cadeias que poderia suportar esse homem, porque as cadeias era a mesma coisa que isopor para ele, quebrava, nada e nem ninguém podia segurar. A Bíblia vai dizer que os grilhões amarravam as mãos com as correntes e ele amassava, cortava, quebrava. Às vezes a gente acha que Deus, Ele tem poder, e de fato Ele tem, e nós achamos que somente Deus pode fazer essas coisas, não é verdade? Até porque não é comum a gente ver manifestações malignas. Eu não sei se você já viu, se tem interesse de ver, né? Mas eu não vou entrar muito por esse lado, mas se quiser dar um Google lá, você vai ver coisas terríveis. E quando eu falo coisas terríveis, ao ponto de a pessoa subir na parede, ao ponto da pessoa voar, ao ponto da pessoa sumir e aparecer em outro lugar. Eu não estou inventando, eu estou falando literalmente. Pastor Júnior Trovão, ele foi para a África. E para quem não sabe, a África é um dos lugares mais terríveis em termos de magia negra. Se você acha que o Brasil sabe de alguma coisa, de macumba, disso, daquilo, é porque não sabe o que é a África. Para quem não sabe, os pais da magia negra estão na África, né? E quando existe um encontro anual que eles se reúnem, né? Eu não sei que lugar, eu não lembro agora que lugar, mas eles se reúnem. Então vai o pessoal da África, do Brasil, de outros países. Mas a África é um dos lugares que tem um clima muito pesado. Eu tenho muita vontade de ir para Luanda. Eu falei para a Elaine, o dia que Deus me der a oportunidade, eu quero ir para a África, para Luanda. Se os irmãos quiserem procurar, a igreja chama Igreja Remanescentes. Todo ano tem um congresso missionário. E você acha que quando a gente fala de África, talvez você esteja se imaginando que é debaixo de uma árvore. Não, é uma igreja chique. Estrutura de uma igreja que eu creio que não tem no Japão. Porque é uma igreja bem estruturada, bonita, ampla, grande, com telão no fundo, as pessoas bem vestidas. Eu estou falando de Luanda, África. Deus está avivando a África. Deus está fazendo um grande trabalho, um grande mover do Senhor na África. Pessoas estão se convertendo. Há um avivamento na África, aonde alguns anos atrás, não precisa voltar nem muitos anos atrás, há 15 a 20 anos atrás, a África não tinha o que tem hoje de cristãos convertidos, de extrema pobreza a África. Eu creio que até Luanda, eu não sei se os irmãos lembram, mas eu creio que até Luanda, eu creio que não tinha essa estrutura, mas aonde o Evangelho chega, também chega a provisão de Deus, chega a prosperidade, chega a bênção de Deus, porque o Evangelho tem esse poder. Então, estava falando do pastor Júnior Trovão, quando ele chegou na África,
ele falou que ele ia pregar, estava em jejum algumas semanas já. E quando ele foi para pregar, antes dele pregar, quando ele estava, eu não sei se estava na rua, onde que ele estava, alguma coisa puxou o terno dele, e ele olhou para trás e não achou ninguém. E ele começou a procurar, era Satanás, porque depois soprou no ouvido dele e falou: o que você veio fazer aqui? Eu não gosto de você. E ele expulsou na hora o demônio, e ele estava em jejum, ele continuou em jejum, mas o clima na África é muito pesado. Por quê? Nós estamos falando de potestades, principados que existem. Irmãos, eu não quero pôr medo em você. A única coisa que eu quero gerar no seu coração é entender que o sobrenatural existe. E a gente hoje está passando por questões espirituais, de lutas nas regiões celestiais, de principados e potestades. Eu não sei se você consegue enxergar, talvez, eu não sei aonde você consegue enxergar, mas existe, irmãos, há uma luta espiritual, tentando todos os dias nos parar, tentando todos os dias nos desanimar, tentando todos os dias fazer com que a gente venha se entristecer com o Evangelho e com a igreja. Nós, quando entramos aqui, esse lugar não é um lugar natural, não é um lugar normal. Existe um sobrenatural de Deus. Existe algo acontecendo aqui nas regiões celestiais. Por isso que quando você sai daqui, você sai mais forte. Você sai daqui, talvez você não veja, mas você sai daqui com a sua alma fortalecida ao ponto de dizer não para o pecado, não para as coisas do mundo. Por quê? Deus te fortaleceu, Deus te renovou, Deus te deu graça, e você sai daqui como um gigante espiritual, para dizer não para o pecado, dizer não para o mundo, dizer não para as coisas que não agradam a Deus. Por quê? Porque você está alimentado e fortalecido pelo poder da sua palavra. Mas existe uma guerra espiritual. E por que eu estou dizendo isso? Porque na vida deste homem, o nome não tinha nem nome. A primeira coisa que Satanás faz é roubar a identidade do homem. Às vezes chamava José, e aí o apelido passa de Zé Pretinho, enfim, às vezes tem um nome, mas Satanás faz questão de colocar um apelido. Você já percebeu? Tudo que Satanás faz é deturpar aquilo que Deus criou. Não se iluda. Estamos falando que Deus tem todo o poder, mas Satanás tem poder. E eu volto a dizer para você, esse homem estava possuído por legiões de demônios. Legião na época era considerado 6.000 homens romanos. Esse homem estava possuído de demônios, de legiões. Não era um demônio, era vários demônios. Se um demônio tem poder para destruir a vida de um homem, imagine vários demônios dentro de um homem só. Era o que estava acontecendo. Então esse homem não tinha paz no seu interior, ele não tinha alegria, ele não tinha a sanidade mental, porque Satanás rouba o intelecto, as faculdades mentais de uma pessoa. Você nunca vai ver Deus roubando a sua mente, a sua capacidade. Como que fala? Tem gente que pensa que ser cheio do Espírito, falar em línguas estranhas, ser cheio do Espírito Santo de poder, onde vê pessoas rodando, é quando Deus rouba a sua mente e dá um apagão e você não sabe o que está fazendo. Não, isso não é Deus. Quando você é tomado por Deus, você sabe o que você está fazendo. Deus não rouba a sua capacidade intelectual. Tem outro nome, estou tentando lembrar. Como que é? Quando dá um apagão na pessoa, como que chama? Me ajuda aí. Sentido? Não, tem outra palavra. Quando a pessoa não sabe o que está fazendo. Sua consciência, exatamente. Satanás rouba a consciência de um homem, de uma mulher. Deus não. Tudo que você faz, mesmo cheio do Espírito Santo,
você sabe o que você está fazendo. A pessoa fala, não, eu estava cheio do Espírito Santo e eu não sei o que eu estava fazendo, deu brincadeira. Não, isso não é Deus. Não é. Pode ser sua emoção, qualquer coisa, menos Deus. Porque você sabe o que você está fazendo. Eu ainda acredito que, quando é batizado, recém-batizado do Espírito Santo, que ainda não aprendeu o que é o dom, tudo bem. Mas depois que você já é experiente, tem o Espírito Santo, já foi batizado há muitos anos, não saber o que você fez, não é verdade. Você tem consciência. Agora, Satanás rouba a consciência da pessoa. Quer ver? Quem não já assistiu a reportagem do Brasil fala, eu não sei o que eu estava fazendo, eu matei, mas eu não sei porque eu matei. E eu acredito, irmão. Não é safadeza às vezes da pessoa. É porque Satanás roubou a consciência dele. E ele fez inconsciente, porque ele não sabe o que estava fazendo. Porque Satanás entrou na vida da pessoa. Mas eu quero dizer uma coisa, Satanás só entra aonde damos brecha, aonde tem legalidades. Por isso que nós temos que fechar todas as brechas. Por isso que nós temos que fechar tudo aquilo que dá legalidade. Não podemos deixar nada. Então, esse homem estava possuído, eu já vou terminar. Esse homem estava possuído de espíritos malignos e nada podia aprender. Aí, o que eu acho interessante nessa passagem é que esse homem que ninguém podia segurar, que ninguém podia prender, chegou um Jesus, aquele que era o próprio Deus. Eu estou falando que Jesus ele é homem, mas também ele é Deus. Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ele estava diante de Deus e ele se prostra e adora. Um homem possuído por espíritos malignos não poderia fazer isso, mas é porque o próprio Deus estava ali. E quando ele se prostra em reverência a Deus, a Bíblia vai dizer que Jesus expulsa aquele demônio. E quando Jesus expulsa aquele demônio, a Bíblia vai dizer que o demônio o interroga. O que eu tenho contigo, Jesus de Nazaré? O que você veio fazer aqui? E Jesus pergunta, quem é você? E aí ele responde, legiões. A primeira vez que eu vejo Satanás na Bíblia falando a verdade. É o pai da mentira, irmãos, não tem conversa com Satanás. Você pode perguntar qualquer coisa que ele não vai dizer a verdade, jamais. Mas a primeira vez, é porque é Deus, né? Quem és tu? Legião. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem pessoas que perderam a saúde física, emocional e mental por causa que Satanás entrou na vida dessa pessoa. Existem pessoas que perderam o convívio com a sociedade por causa de espíritos malignos. Existem pessoas que perderam o convívio com a sua família por causa de espíritos malignos. Eu já vou chegar para que você não saia daqui com dúvidas. Nem tudo é Satanás. Pastor, você acredita que tudo é Satanás? Não, nem tudo. Eu não acredito que tudo seja Satanás. A gente precisa dosar. A gente precisa saber aquilo que é espíritos malignos, aquilo que não é, né? Talvez você já viu um vídeo, e eu estava vendo tempo atrás, do Satanás chorando no canto, e o pessoal dos crentes do outro lado, e aí perguntaram, por que você está chorando, Satanás? Por causa dos crentes lá, tudo que acontece fala tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas tem crente que é assim, tem crente que acha que tudo é Satanás. Deu alguma coisa errada, às vezes ele errou mesmo, ele se enrolou toda a sua vida, independente seja qualquer área, seja emocional, seja a sua relação, seja financeira, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu estou todo enrolado, porque Satanás fez isso, a fúria está grande, mas o cartão de crédito não passa sozinho, você que passou. Então existem situações que não é Satanás, é a gente mesmo que acaba entrando na situação. Nem tudo é Satanás. Eu estou ensinando para os irmãos porque a gente precisa ter essa maturidade para entender que existem coisas que são Satanás
existem coisas que a gente deu legalidade, ou a gente mesmo fez com que aquilo acontecesse. Não é verdade? Então, nem tudo é Satanás, só que nesse caso aqui era Satanás. E esse homem estava possuído por espíritos malignos. Irmãos, essa legião, esse homem, eu não sei como que ele estava vivo ainda, porque a Bíblia vai dizer que existia 2.000 demônios dentro dele. Você nunca vai ver, bom, eu acredito que não, né? Aqui no Japão é muito comum falar de obaque, mas você nunca vai ver um demônio andando por aí, né? Sem ser um corpo. Ele precisa de um corpo para entrar, se locomover, para usar. Por isso que chama lá na outra lá, Zé Pilintra, Zé Pilantra, Carrua, Chucaveira, dá nome para todos eles, porque ele precisa de um corpo, ele precisa de uma pessoa para entrar e para fazer os trabalhos. Então, essa pessoa estava sendo usada por Satanás. As pessoas da cidade vendo tudo isso, sabe o que eu acho interessante? Que todos viram a situação desse homem, ninguém podia ajudá-lo, ninguém podia fazer nada por ele. Aí quando Jesus entra e expulsa esse demônio, a Bíblia vai dizer que o demônio sai e vai para uma manada de porco, e aqueles porcos se precipitam, morrem, despenhadeiro. E aí sabe o que acontece? Era para aqueles homens ficarem contentes, porque aquele homem tinha sido liberto, estava transformado por Jesus, ou seja, era uma nova pessoa, uma nova criatura, não tinha mais demônios naquela pessoa, não tinha mais a prática que ele tinha passada, ele era uma nova pessoa, estava bem vestido agora, estava cheirosinho, estava arrumado, agora ele tinha Jesus, porque quando Jesus entra em uma situação, em algum caso, ele entra para mudar, ele entra para resolver, e quando ele entrou nessa situação, a Bíblia vai dizer que aquele homem se transformou em uma nova pessoa, porque Jesus tem o poder. Se Satanás tem poder, Jesus tem todo o poder. Jesus ainda continua fazendo. A Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 9 que um pai preocupado com seu filho, o jovem lunático, chega até Jesus e vai pedir, vai rogar: Senhor, tem misericórdia, o meu filho tem hora que Satanás joga ele na fogueira, tem hora que ele vai para o mar afogado, a boca dele espuma, porque Satanás pega ele em vez em quando e faz isso, e ele não tem convívio com a sociedade, ninguém pode fazer nada. Eu já chamei os seus discípulos, não puderam expulsar o demônio que está nele. Tem misericórdia. Jesus vai e expulsa o demônio daquele jovem. Aquele jovem na mesma hora é liberto, e o pai agradece: Jesus, muito obrigado, porque Jesus tem todo o poder. Não tem demônio que fica diante deste nome, não tem inferno na terra que pode contra esse nome, não tem nada e nem ninguém que pode contra o poder do nome de Jesus. Jesus é todo poderoso. Depois que você já entendeu que Satanás ele tem poder, mas que Jesus tem todo o poder, você pode dar glória a Deus, você pode levantar a sua mão e louvar a esse Jesus ao qual você está aqui diante dele, diante da sua casa, você está servindo a ele. Jesus te comprou com sangue, te libertou com sangue, Jesus te deu uma nova vida, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, e você tem autoridade em suas mãos para expulsar e dizer para o demônio: aqui não, na minha casa não, você não toca, nos meus filhos você não toca, na minha vida financeira você não toca, porque aqui quem impera é o nome de Jesus. Jesus tem todo o poder, irmãos, não precisa ficar com medo, Jesus tem poder. Eu só quero que você entenda que o mundo espiritual ele é real. Quando nós estudamos a teologia, existe a angelologia que fala dos anjos, mas também tem a demonologia que fala também e mostra que o reino das trevas também é organizado. Você acha que é bagunçado? Não, é bem organizado. Eles operam por territórios, por cidades, bairros, né? Então,
que Deus tem todo o poder, e eu quero encerrar aqui. Talvez você esteja perguntando, mas pastor, o que tem a ver a parábola com tudo isso? E aqui eu explico, encerro e aplico a palavra para você entender. Pois bem, quando esse jovem gadareno se converte a Jesus, interessante que Jesus não pregou para ele, apenas a palavra do Senhor fez com que ele se convertesse, o próprio Jesus, que é a palavra encarnada. A Bíblia diz que ele agora quer seguir a Jesus. Por quê? Porque ele é grato àquilo que Jesus fez de transformar a sua vida. O jovem vai dizer: Jesus, deixa eu ir ter contigo, deixa eu ir com o Senhor e com os discípulos. Jesus vai dizer: não, fique aqui, você não vai comigo. Jesus poderia muito bem pegar esse jovem e levá-lo, mas Jesus decidiu o quê? Deixá-lo em Gadara. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus fez isso porque Jesus queria alcançar aqueles que também eram de Gadara, principalmente os seus parentes, amigos, todos que estavam à sua volta. Quando Jesus faz isso, Jesus estava agora falando: não fique aqui. E aqui eu quero que você entenda, a palavra aonde ela cai, lembra Marcos capítulo 4, versículo 1 ao 10, sobre a parábola da semente, da semeadura, do semeador? Lembra? A semente que caiu entre os pedregais, ela não frutificou, ela não cresceu, entre os espinhos muito menos, mas aquela que caiu em uma terra fértil, ela o quê? Cresceu. E é aqui que eu quero que você entenda essa parábola. Jesus pregou, ou melhor, não precisou nem pregar, mas através do que ele fez, essa terra fértil era o coração desse jovem de Gadara. A terra, o lugar das pedras, era aqueles que queriam apedrejar, matar Jesus, que expulsaram Jesus do lugar. Os irmãos conseguem entender que Jesus fez essa obra magnífica, espetacular, esplêndida, na vida daquele homem, mas quem estava à sua volta também poderia o quê? Se render ao quê? Aquilo que Jesus fez. Aqui que eu quero que você entenda, que nós não temos o poder de lançar a terra, a semente, e saber qual é a terra que ela vai cair. O nosso papel é o quê? De lançar a semente. Se vai cair em uma terra fértil ou não, nós não sabemos. E aqui que eu quero que você entenda algo de Deus. Por isso que muitas vezes nós pregamos, falamos, e às vezes a pessoa até vem, às vezes a pessoa até permanece, mas depois ela não consegue, porque caiu em pedras, caiu no meio de espinhos. Agora, quando cai em uma terra fértil, ela permanece, ela continua, porque aquilo está gerando, está crescendo dentro dela. Esse jovem, ele o quê? Ele permaneceu, porque caiu em uma terra fértil e estava o quê? Crescendo dentro dele. Só que aqui que eu quero chamar a sua atenção, a parábola ela não para aí. Ela continua dizendo: a terra fértil, aonde a semente caiu, é uma terra fértil, ela produz 30, ela produz 60, ela produz 100. Eu não sei se você entendeu, eu vou melhorar para você entender. Aonde uma semente cai em uma terra fértil, ela começa a gerar salvação entre a família, entre os amigos, entre todos que estão ao redor. Depois de um tempo, Jesus voltou em Gadara. Sabe quantas pessoas crentes que tinham em Gadara? 5.000 pessoas. Sabe por quê? Porque a semente caiu em uma terra fértil. Por isso Jesus deixou aquele jovem ali. Para o quê? Para ganhar a sua família, para ganhar os seus amigos, porque caiu em uma terra fértil. Toda semente que cai em uma terra fértil produz. Só que o nosso papel
é às vezes só de lançar a semente. Se vai crescer, se vai criar uma terra fértil, nós não temos essa capacidade. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra foi simples, talvez, mas eu quero que você saia daqui com um sentimento de entender que Deus, Ele não tem poder, Ele tem todo o poder. Eu quero que você saia daqui crendo que demônio na terra nenhum pode parar os projetos que Deus fez ou que Deus tem com você. Nenhum demônio, nenhum espírito maligno pode parar aquilo que Deus colocou em suas mãos. Nada e nem ninguém pode te parar, a não ser que você queira ou desista. Nada e nem ninguém pode parar. Você é escolhido do Senhor. Pastor, onde está na Bíblia isso? Eu te provo. Estava estudando Números essa semana, e existe um profeta que se chamava profeta, e eu acredito que ele era profeta, Balaão, no Antigo Testamento, Números 22, 23, vai dizer que o rei Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E aí Balaão chegou diante do povo de Deus para amaldiçoar, levantar as mãos e amaldiçoar. Quando Deus toma a boca de Balaão e fala: como eu poderei amaldiçoar a quem Deus abençoou? Como eu posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Você está entendendo? Se Deus te abençoou, se Deus te chamou, te escolheu, ninguém pode impedir, ninguém pode te amaldiçoar, porque Deus, Ele te guarda, Deus, Ele te protege, Deus está com você em todo o tempo. Amém? Creia nisso. O nosso papel é só fechar as brechas, para que nada venha acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa tenda, sobre a nossa família, para que nada e nem ninguém possa nos atingir. O nosso papel é só fechar as brechas. Mas eu quero orar por você, e nessa oração eu quero que você ore pela sua vida, mas mais do que isso, ore por alguém que você sabe que esteja na mesma situação desse homem, desse jovem gadareno. Porque eu sei, talvez você conheça alguém da sua família, algum amigo seu que esteja vivenciando isso. Eu não sei se você acredita, mas a gente pode orar aqui e Deus visitar lá. O nosso Deus não é como Satanás. Satanás só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Deus não. Deus é onipresente. Ele pode estar aqui, mas também pode estar lá no Brasil. Ele pode estar aqui, mas também pode estar lá nos Estados Unidos. Independentemente de onde esteja essa pessoa presente, Deus pode visitar e libertar ele agora. Pastor, onde está na Bíblia? Eu te mostro. Quando aquele centurião romano foi até Jesus, a Bíblia vai dizer que quando ele chega diante de Jesus, o servo dele estava doente em casa, e ele era indigno de receber Jesus dentro de casa, e ele foi ter com Jesus, e quando ele falou da situação dele, do seu problema, Jesus até propôs ir com ele. Ele falou: não precisa, não sou digno, apenas uma palavra sua, Senhor, e o meu servo será curado. Apenas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo lá será curado. Sabe o que aconteceu? Aquele homem foi para casa, o centurião. Quando chegou em casa, o servo dele estava curado, porque ele creu na palavra do Senhor, porque não precisou Jesus nem ir na casa dele, apenas uma palavra. Então uma palavra, talvez que você orar agora e liberar sobre a vida dessa pessoa, Deus pode visitar ele agora. Amém? Ore comigo. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, Senhor, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Estamos encerrando, Senhor, o culto desta noite, mas eu quero encerrar debaixo desta oração, Pai. Todos aqueles que aqui estão, Senhor, se alguém estiver aqui em nosso meio passando por algum problema, oriundo, Senhor amado, de influências malignas, demoníacas, eu quero que o Senhor venha quebrar agora, libertar agora de todo espírito maligno, de toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de todo e qualquer, Pai, problema